privilegiar os pontuais, não é verdade? Concordam comigo ou não? A gente vai nos eventos aí, pessoal, vamos esperar os atrasados. Não! Vamos começar na hora. Então, fechou. Então, muito prazer para quem não me conhece ainda. Meu nome é Soane Vargas. Eu sou designer instrucional e hoje eu tenho a minha consultoria em DI, onde eu ministro cursos e ofereço consultoria, tá? Depois, no final, eu passo meus contatos aí para quem ainda não me conhece, para saber um pouquinho mais de mim, tá bom? Vamos, então, direto ao ponto. E, por favor, fiquem à vontade aí ao longo da minha fala para vocês irem colocando as suas perguntas e tal, e a gente ir conversando. Como eu disse, não é para ser um solo aqui, é para a gente fazer um concerto, tá bom? Todo mundo junto, coloquem as suas impressões e vamos conversar. A ideia é que seja um bate-papo, né? E até diferentemente de outras lives que eu já fiz, hoje a minha ideia aqui não é ensinar algo, ensinar um processo, uma metodologia ou alguma coisa assim. A minha ideia hoje aqui é trazer algumas provocações, algumas coisas que eu venho observando, são realmente algumas percepções aí que eu venho observando ao longo da minha jornada e principalmente nesse último ano aí de consultoria com um olhar sobre várias empresas, né? E também sobre vários DIs que eu acompanho aí nos grupos, né? Tem aí pelo menos uns 3 ou 4 grupos que eu faço parte sobre esse tema. E eu percebo alguns comportamentos e tal. E é sobre tudo isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá bom? Deixa eu mudar aqui a minha tela, deixa eu ver. Foi? Foi. Tá pequenininho para vocês, acho que vocês podem aumentar aqui, né? Na tela de vocês a apresentação para ficar mais para ficar maior, tá? Coloca aqui no chat para mim quem trabalha com educação, tá? Com educação. Fala para mim se você trabalha com educação. O que é educação? Educação, ela é uma palavra, né, vem do latim, e ela quer dizer conduzir para fora, né? Então é um contexto sobre e preparar, ensinar alguém para viver o mundo, para habitar este planeta e fazer coisas interessantes e tudo mais, né? Então esse é o conceito de educação, tá? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: ah, eu sou designer instrucional ou eu sou designer educacional? Vocês são DIs? Eu vi aqui vocês colocaram, né? O Matheus trabalha com educação, a Arlete, a Lilian é DI. Quem mais é DI? Você trabalha com educação, mas você é DI. Você é designer instrucional. Vamos ver essa diferença? E será que existe uma diferença? Vamos ver aqui, ó. Quando eu falo de instrução, que vem do latim instructio, não sei falar latim, gente, não sei se é essa a pronúncia, mas enfim. Ele trata de instruir, de ensinar também, ele já tem ali mais uma pegada um pouco mais dura do que a educação, né? Porque a educação, se eu estou preparando o ser humano para o mundo, para o que vem depois, né? Se eu estou conduzindo ele para fora, na instrução eu tenho algo ali um pouco mais metódico, certo? Uma transmissão de conhecimento. Isso faz sentido para vocês? Diz aí para mim. Faz sentido essa diferença de instrucional para educacional? Né? O Jalber diz ali que ele é professor do ensino médio. Então você trabalha com educação, certo, Jalber? Porque daí o que você está fazendo? Você está preparando ali os seus alunos para algo que eles vão viver fora, não é verdade? Diferente do mundo corporativo, onde, em geral, eu estou trabalhando sim com desenho instrucional, porque eu estou preparando aquelas pessoas não para fora, mas para dentro do contexto daquela corporação, certo?
Então, essa é basicamente a diferença quando eu falo de designer educacional e de designer instrucional, tá bom? Essa diferenciação é uma realidade no mercado? Não necessariamente, tá bom? Essa é a minha visão. Dependendo da visão, tem empresas aí de grandes players do mercado que atendem soluções corporativas que entendem que eles são designers educacionais, né? Eu não entendo dessa forma. Gostaria de ouvir um pouco aí a opinião de vocês. O que vocês acham? Alguém que trabalha com treinamento autoinstrucional, já tem a dica aí, né? Ele é um designer educacional ou ele é um designer instrucional? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Faz diferença, né, Jovem, quando você fala para o público de ensino médio e vai para o in-company, faz total diferença, né? Até porque a gente tem, isso também pode ser interessante da gente comentar. E até o Jalber já até trouxe aqui também a questão da andragogia e da pedagogia. A gente tem muitas vezes essa questão de pedagogia é educação para crianças e andragogia educação para adultos, né? A gente faz aí essa divisão. E aí a gente fala, bom, então se eu trabalho no mercado corporativo, então eu vou sempre usar a andragogia. E isso não é necessariamente uma verdade. Por quê? Porque isso vai depender muito, se eu tenho do meu olhar está no aluno, se ele está no aluno, eu preciso entender qual é o grau de maturidade desse aluno. Quantos adultos você conhece? Não precisa colocar essa no chat, tá? Só pensa aí. Quantos adultos, né, você conhece ou lida no seu dia a dia que agem como crianças? E você precisa trazer uma questão mais pedagógica para ele, de pegar na mão e mostrar o caminho, né? Nem sempre é possível, ainda que dentro do meio corporativo, usar 100% de andragogia. Depende do momento e da maturidade do público-alvo do meu curso. Concordam? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Matheus concorda de DE versus DI, mas há elementos em comum. Sem dúvida nenhuma que há elementos em comum, tá? Sem dúvida. Tem, aliás, muito mais coisa em comum do que coisa em comum entre esses dois perfis. Só precisa ficar claro porque isso vai definir a profundidade do seu trabalho. Tá bom? Isso mesmo, Arlete. A gente tem a pedagogia, a andragogia, e agora a gente precisa entender como é que a gente lida com a eutagogia, que ela está assim, muito mais ligada, obviamente, ali à andragogia, né, ao público adulto, mas é o aprender por si só, né? Então, qual seria a diferença básica aí? Na pedagogia, você tem o instrutor ou o professor como centro do processo de ensino. Na andragogia, esse instrutor, esse facilitador, ele é um apoio, e na eutagogia ele não existe, ele não é necessário, né? Deixa eu ver aqui a Lília. Na empresa em que trabalhei, educação corporativa, o título da função recentemente mudou de DI para designer de aprendizagem. Então vamos ver aqui. Será, Lília, que você matou a charada? Não sei. Vamos comentar um pouquinho, então, sobre justamente esse processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala do processo de ensino-aprendizagem, vamos pegar aqui primeiro o ensino, né? Essa primeira etapa aqui. O que a gente tem? A gente tem... Deixa eu aumentar aqui também, que agora nem eu enxerguei. Ele é mais formal, né? Na sua essência ali, ele tem uma formalidade. Quando a gente fala do ensino, o conteúdo é rei, né? O formato é o mais importante e tudo mais. Ele está focado na aquisição de conhecimento e o professor é o protagonista desse processo, né? O instrutor ou o facilitador, ou, enfim, a pessoa que faz esse papel, que é a pessoa que, em tese, tem o conhecimento e é ela quem vai transmitir esse conhecimento, essa sabedoria, toda esta sua sapiência para ali os mortais.
né? Ele fica lá como se fosse, muitas vezes, né? Ele fica lá no Olimpo. O Matheus comentou mais um pouquinho antes da gente começar sobre essa diferença aí do acadêmico com o corporativo. No acadêmico, isso é muito presente, não é verdade? Tanto que são instituições de ensino, né? Então, ela foca muito nessa autoridade do professor. Ele é quem retém todo o conhecimento, é ele quem vai compartilhar. Faz sentido para vocês? Tudo bem até aqui? O Jobber falou, está em voga o próprio indivíduo buscar o conhecimento e construí-lo. Sim, porque hoje a gente tem tanta informação, né? A informação está aí, eu acho que a gente precisa fazer mais um papel muito mais de curadoria. Talvez a gente tenha aí também uma outra pista de como é o trabalho desse novo DI. Isso, do ponto de vista prático, a divisão pedagogia-andragogia faz bastante sentido. Isso aí. E isso, Jabras, você tem, nossa, né? Você dá um Google e você tem um mundo de conhecimento. E a gente, inclusive, a gente precisa trabalhar com outro problema hoje em dia, que é a overdose de informação, né? E o nosso trabalho como designer instrucional, nesse nosso novo papel aí, já, né, começando aí com os spoilers, é justamente facilitar a busca por esse conteúdo. Porque informação a gente tem bastante, né? É só você dar uma busca e virão milhares de resultados, seja qual for o tema que se busca. Mas a diferença está na aplicação dessa informação, desse conhecimento, né? Para que ele vire um conhecimento, entende? Tá bom? Vamos ver agora o processo de aprendizagem, qual é a diferença? No processo de aprendizagem, eu tenho foco na experiência. A minha solução, né, o meu processo como um todo, ele está centrado no usuário, no aluno. Não é mais a forma como eu ensino, mas é a forma como ele aprende. Pegou? Como diria Rick Chester, pegou a visão? A gente está falando aqui, quando a gente fala de aprendizagem, da construção do conhecimento, né? E de ter ali o aluno como protagonista, como responsável do seu processo de aprendizagem. Isso sai um pouco da mão do instrutor, do professor, né? E é minha responsabilidade. Aquele cenário onde eu tenho ali chamadas e provas, né? E exames e tal, isso existe. Precisa existir ainda? Sim, precisa. Em alguns ambientes, né? Mas não é ele quem vai me dizer se a aprendizagem efetivamente ocorreu. Não sei se eu me fiz explicar. Me digam aí. Fala aqui no chat. Aqui. Me diz se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Vocês já tinham pensado no processo de ensino-aprendizagem dessa forma? Eu quero viver para ver uma instituição de aprendizagem superior, e não mais uma instituição de ensino superior. Né? Conhecimento é poder. Eu diria, Jalber, que sabedoria é poder. Porque quando você tem o conhecimento, você tem uma informação, então você sabe que aquilo existe. Quando você sabe como se aplica aquilo, aquilo é um conhecimento, né? Agora, quando você aplica, quando você parte para a prática, quando você tem a experiência com esse conhecimento, isso vira sabedoria. E aí, você é rei. Somos eternos aprendizes, sempre, Alerte, sempre, sempre. Porque, e acho que essa que é a grande magia, a grande graça de se trabalhar com treinamento, porque a gente está sempre aprendendo, sempre ensinando, e quanto mais a gente aprende, mais a gente ensina, e isso nunca tem fim, né?
Isso. Metodologias ativas são focadas nos alunos, sim. E isso sempre existiu, viu, Matheus? É que agora a gente descobriu e deu, né? Descobriu não, a gente deu esse nome, né? Deu uma gourmetizada, mas metodologias ativas sempre existiram, né? Eu não sei quantos anos vocês têm aí, mas quem é do tempo, assim, mais ou menos do meu, né? Fez muita maquete ali no isopor, aquilo já era metodologia ativa, né? A gente só precisa fazer o quê? Colocar isso em prática, não importa o nome. Certa vez eu participei de um evento acadêmico, né? E aí a gente estava discutindo lá, ia ter uma apresentação sobre sala de aula invertida. E o professor ali, né, trouxe toda a explicação, o que era, como aplicar, etc e tal. E aí ele abriu, então, para perguntas. Foi uma palestra muito bacana, muito bem estruturada e tal. E ele abriu ali para que os outros professores presentes ali pudessem fazer as suas perguntas. E me chamou muito a atenção que as pessoas começaram a debater se a gente podia chamar a sala de aula invertida de sala de aula invertida. E ficou uma discussão ali que ficava conceitual e absolutamente nada prática, né? Eu defendo muito que não importa como você chama, né, determinado processo, determinada metodologia, desde que você aplique. Depois que você aplicar, você chama como você quiser. Chama de Zezinho, chama de meu amor, chama como você quiser, mas aplica, faz acontecer, não perde tempo discutindo, sabe? Ai, porque vou chamar assim, porque não sei aonde chamar daquele jeito. A gente tem, por exemplo, uma discussão, agora está na moda, né? O microlearning. Então, tudo é microlearning. Não me importa se você chama microlearning, se você chama de pílula de conhecimento. Agora tem os nuggets. As pessoas sempre vão dar nomes novos, né? Dar uma gourmetizada nos nomes. Isso faz parte. Mas o que importa é que você, como DI, como gestor, como pessoa de treinamento, como pessoa de educação, faça, coloque em prática. Acho que essa é a verdadeira. A metodologia ativa, ela tem que começar com a gente. Percebem? Às vezes a gente fica tão preocupado em dissecar ali um conceito, né? E ai, por que usou essa palavra? Por que usou aquela? E eu entendo e tenho um profundo respeito pelas pessoas que prezam muito, né, pela linguística e tudo mais. Juro, tenho realmente muito respeito. Mas, às vezes, a gente perde tempo e perde oportunidade, perde timing, enquanto tem pessoas ali que precisam saber daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente precisa transmitir, né? Então, façam, apenas façam. E se não der certo, tudo bem, né? Se essa metodologia que eu apliquei nesse momento não funcionou como eu esperava, tudo bem, você não fracassou, você descobriu uma nova forma de não fazer, né? Talvez aquilo não tenha sido aderente, percebe? Uma vez eu trabalhei muitos anos na Latam, né? E a gente tinha ali uma necessidade urgente via regulamentação da ANAC e tudo mais, e tinha que ser feito um trabalho ali de divulgação de uma informação, de uma norma muito rápida. A coisa tinha que acontecer muito rapidamente. E aí chegou a demanda, então, para a área de treinamento. Né? Olha, precisamos desenvolver, e aí o cliente vem com toda a solução, né? Quem já passou por isso aí, levanta a mão aqui no chat. Né? O cliente chega com toda a solução e fala, olha, eu preciso de um rapid learning, porque o meu prazo é curto e eu preciso atingir a população, que é essa e tudo mais e tal. E nesse caso, a população atingida seriam os comissários. E os comissários, eles têm um grupo de WhatsApp gigante, né, e para cada companhia, e tem um que é de todas as companhias, todo mundo junto e misturado. Então eu falei para eles, assim, olha, a gente não precisa fazer um treinamento. A gente não precisa ir lá e desenvolver telas, e colocar no LMS, e aí ele não esqueceu a senha, tem que resetar a senha, aquela coisa toda. A gente faz, vamos fazer aqui, ó, um áudio, um vídeo,
explicando para ele, a gente posta nos grupos de WhatsApp. Não, veja bem, não podemos, porque isso é informal demais. Sim, é informal, mas atende. E o que aconteceu? Perdemos o timing. Não havia tempo hábil para a produção. Percebe? Então, às vezes, as soluções elas são mais simples e só precisa que a gente seja ativo. Faz sentido, gente? Eu estou viajando muito aqui na maionese. Fala para mim. É isso mesmo, Edmilson. A gente tem muita informação e tem dificuldade de praticar. É justamente, muito bem resumido. O ótimo é inimigo do bom. O comandante Rolim, ele tinha, acho que tinham 7 princípios na época dele, né, na ATAN, e um deles era esse: em busca do ótimo não se faz o bom. E é isso mesmo, né? A gente faz tanta, vamos fazer aqui uma coisa, né, um lançamento do curso, vai ter gente soltando fogo, tal, vai ter fogo. Às vezes não precisa. E às vezes faz parte do nosso papel como DI falar, olha, o que você precisa não é um treinamento, eu vou te dar todo o apoio, eu vou te ajudar a buscar a melhor solução, vou te ajudar ali com a equipe de comunicação, seja o que for, mas não é um treinamento que você precisa de uma comunicação, de um comunicado, né? Isso faz parte do nosso papel também, né? Às vezes a gente acha, eu percebo às vezes uma angústia dos designers instrucionais, já o cliente chegou para mim com um problema e eu preciso entregar esse treinamento que ele quer. Não, você não precisa. Você não é tirador de pedido, né? Às vezes existe uma confusão muito grande aí de quem é o designer instrucional, né? Eu percebo assim que o RH, ali, a sua equipe de recrutamento e seleção, muitas vezes não sabe descrever o escopo desse profissional, escopo de trabalho desse profissional. E, por outro lado, às vezes o DI também, às vezes ele sabe muito mais o que ele não quer fazer